Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Silvio Rocha e sempre ao meu lado, Léo Assis. E este é o programa Tabelinha, programa onde o torcedor, né, tem vez e voz. Aliás, nos programas anteriores já recebemos convidados palmeirenses, santistas, são paulinos e corintianos, respectivamente, invictos que deram muito o que falar. E hoje, Léo, a gente tem a volta aí de um personagem aí que foi muito falado nos nossos vídeos, o Fred Kuber, palmeirense. Meu amigo, queria que você fizesse as apresentações, né? Fizesse a sua apresentação e apresentasse também o Fred. E o que a gente pode esperar desse nosso vídeo de hoje? Boa noite, Silvio. Boa noite, Fred. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos vocês que estão assistindo. Mais um programa Tabelinha. A volta do Fred aqui, ela tem sido positiva porque ele foi muito bem no vídeo em que participou, né? Foi imparcial e agora ele está com um sorriso no rosto, finalista do Paulista. Um time aí praticamente invicto na temporada. E vamos que vamos, né, Fred? Mais um vídeo, vamos polemizar aí. Cara, sem comentários, né, Corinthians? Vamos lá, boa noite novamente, Silvio, meu amigo Lê, meus amigos, Silvio e Lê, tá? É um prazer imenso estar aqui novamente. Eu já falei para vocês, quantas vezes me chamarem, eu estarei aqui. Todos os vídeos, se quiserem me chamar, vou estar aqui. É uma satisfação e um prazer falar do que a gente ama, né? Do que a gente gosta, é um dos nossos maiores amores, né? Por isso que cá estamos, né? Então, fico feliz e vamos lá, tô afinado e afiado, hein? Muito bom, muito bom. Então, a gente vai começar a falar aqui do campeonato, né? Da final do campeonato. Obviamente, vamos começar aqui com o Palmeiras. Palmeiras, né, que conseguiu a sua vaga vencendo o Corinthians, né, ontem, lá na Arena Corinthians, né, foi muito bem, né, ganhou de 2-0, e eu tô vendo aqui, o Palmeiras deve escalar o Gabriel Menino, né, para jogar a Libertadores, tem a volta do Dudu, né, tá na iminência aí da volta do Dudu, de vir, claro, não vai vir para esse jogo final, que é quinta-feira e domingo, mas o Dudu tá voltando. Gostei muito desse zagueiro ontem, o Renan, me surpreendeu positivamente, viu? Falei, nossa, que zagueiraço. Menino novo, assim, tem um puta potencial aí. Então, eu queria que o Fred falasse aí das coisas do Verdão, como que foi essa trajetória aí do Palmeiras. O Palmeiras parece que não queria nada com o campeonato, mas chegou na final, ganhou do Corinthians num jogo incontestável, mas o Corinthians conseguiu manter o Palmeiras na competição, né? Então foi uma coisa meio ambígua, assim. Então eu queria que você falasse, Fred, depois o Léo aí falasse do Corinthians, por favor. Bacana, vamos lá, Silvão, vamos lá, Léo. Bom, para iniciar aí, puxando, com a deixa aí sua, o Palmeiras realmente, pelo que muito eu leio, e até pela algo sensato, né? Pelo monte de jogos que tinha, pelo monte de campeonato, aquela correria, aquele acúmulo, né, de jogos que todos nós já sabemos. O Palmeiras, sim, tá? Era visível que ele tinha deixado de lado o Campeonato Paulista. Claro, disputando com time C, às vezes um misto de C e B, alguns do time A, né? Alguns poucos. E quando isso foi... detalhe, Palmeiras, no meu ponto de vista, caiu no grupo mais difícil, tá? Red Bull, Novo Horizontino deram trabalho. Até pela pontuação, comparado aos outros grupos, você percebe que foi, se não o mais difícil, um dos, né? Então, realmente, o Palmeiras, eu não via o Palmeiras com essa gana de chegar numa quarta de final, porém as coisas foram acontecendo, né? Os 2 últimos jogos foram cruciais. Quando o Palmeiras se viu classificado, ou uma tendência muito grande a se classificar, porque, obviamente, o Corinthians ele não ia deixar de ser... de fazer o papel dele e ganhar do Novo Horizontino, né? É o mínimo. Eu não me lembro na história, ou melhor, teve, mas que um time entregou assim de mão beijada para queimar um rival, para não classificar um rival. Mas, enfim, se classificou, chegou, né? É como falaram, deixaram chegar, né? Quanto ao jogo de ontem, eu vi um abismo
na questão técnica entre Corinthians e Palmeiras. Isso é nítido, né? Um time treinado pelo Corinthians, mal treinado pelo Mancini, que hoje não é mais o técnico, né? Mas muito, no meu ponto de vista, mal treinado. O Mancini é um técnico para um time mediano, tá? Para mim, ele não é um técnico de time grande, tá? Guardadas as proporções que ele livrou o Corinthians do rebaixamento ano passado, ou na temporada de 2020, né? Melhor dizendo, que a gente não sabe mais o que é ano passado, o que é esse ano, né? Então, ele livrou, mas ele não é técnico para o Corinthians, não é técnico para um Santos, enfim. Então, ontem, o que se observava é esse abismo. O Palmeiras dominou o jogo todo, né? Por ineficiência técnica do Corinthians. Eu creio que se fosse um time mais bem treinado, não seria tão abismo assim, apesar da diferença técnica dos jogadores, né? E diga-se de passagem, o Abel, ele... por alguns, a turminha do amendoim, que ele recebeu algumas críticas, né? Porém, ele é um técnico sensacional, cara. Um técnico novo, inteligentíssimo, tem uma comissão técnica maravilhosa e ele tá com um time na mão, né? O Palmeiras engrenou, ele fez algumas peças aí que ninguém conseguiu fazer jogar, o Abel fez jogar. E eu não via, sinceramente, se nós voltarmos, os nossos telespectadores aí assistirem o vídeo antigo, nós cravamos o São Paulo como campeão paulista. Até já pensando que o Palmeiras tiraria o pé, entre aspas, né? Porém, eu vejo os dois aí muito iguais, tá? O São Paulo, nós vamos falar dele, já vem jogando muito bem. O Benítez tem sido ali o mestre ali, o principal jogador de São Paulo. Maestro, né? Maestro, exatamente. Tendo em vista que o Daniel Alves está machucado e tal, mas não vou entrar no mérito de São Paulo, voltando para encerrar sobre o Palmeiras. Então eu acho que vai ser 2 jogos aí excelentes, de nível técnico superior, né? Pelo que vimos até agora, perdão. E eu fico em cima do muro, para ser bem sincero. Obviamente, o Palmeiras vai jogar com os titulares os 2 jogos, até porque ele conseguiu já o que pretendia na Libertadores, né? Então pode se dar ao luxo agora de jogar com os titulares e jogar com reserva na Libertadores. E vamos ver, vai ser 2 grandes jogos, isso eu tenho certeza. Lê? Muito bom, muito bom. Antes do Léo, o Léo, eu tinha falado para você falar do Corinthians, mas o Corinthians vai merecer um capítulo à parte. Queria que você falasse do Palmeiras, Léo. E você falou aí no começo sobre esse esquema de 3 zagueiros que o Abel gostava de jogar, né? E foi que ele começou a implantar e está dando resultado. Queria que você falasse sobre isso. Eu vou, diferente dos outros programas com os convidados, eu vou voltar uma pergunta para o Fred e gostaria que ele fosse bem sincero na resposta. Claro, sempre. Eu penso diferente de você nessa questão do Campeonato Paulista, que o Abel Ferreira entrou não com o primeiro, nem com o segundo, ele entrou, na minha opinião, com o 3º time no começo da competição. Na minha opinião, ele desdenhou do Campeonato Paulista. Ele não fez questão de jogar com seus principais jogadores porque achava que se classificaria fácil. E nisso culminou com a quase desclassificação do Palmeiras, que o Corinthians acabou fazendo esse favor aí, depois tomou no nariz, né? Eu queria saber de você, Fred, ele não poderia ter entrado desde o começo com um time talvez alternativo, um pouquinho mais forte do que esse time C que ele entrou, esses meninos de 16 anos, jogadores que chegaram agora? O que você acha? Olha, Léo, eu concordo com você em termos, em partes, tá? Tendo em vista que o número enorme de jogos, a maratona, que todos os times, o Palmeiras é o time que mais jogou no mundo, na última temporada, no mundo, tá? Obviamente falando dos maiores campeonatos que existem no mundo, né? Guardadas as proporções, mas foi o time que mais jogou no mundo. Então, assim, tendo em vista que isso é nítido, tanto diretoria quanto comissão técnica, eles estão alinhados com prioridades, tá? Prioridade do Palmeiras hoje, em primeiro lugar, é Libertadores. Independente de ter ganhado a de 2020, de ser o atual campeão, né? Defende o título, a prioridade é Libertadores. Tá? Eu vou mais além ainda. Eu creio que essa questão de ser o 4º colocado no Mundial não desceu legal para eles.
creio que seja algo interno ali, que eles estejam fechados, eles querem voltar para o Mundial. Mas isso é um segundo passo. A Libertadores é prioridade. Tendo em vista isso, não tem como conciliar, Léo e Silvio, não tem como conciliar tantos jogos, Libertadores, você ter um nível técnico tão alto igual o Palmeiras está tendo, tá? Jogando de 2 em 2 dias, Léo, é impossível, cara. Então, tendo em vista tudo isso, eu concordo, por isso falei concordo em partes. Sim, o Abel, ele tirou o pé do Paulista no começo. Bom, o Paulista é o que menos importa. Porém, com o passar dos jogos e com a possibilidade nos últimos 3, 4, 2 jogos que seja de classificação, e a pressão em cima dele também, eu creio que ajudou, que a pressão da mídia também faz diferença muitas vezes. Então, eu acho que o pensamento mudou quando esse leque se abriu, tá? E aí foi que... E também o que ajudou, óbvio, a classificação encaminhada já, inclusive como primeiro do grupo da Libertadores. Aí, tendo em vista tudo isso, o Abel começou a colocar o time titular, tá? Mas eu não vejo que foi um menosprezo ou displicência total Paulista, até porque ele deixou bem claro que estava rodando o elenco, era um teste, né? O Paulista servia como um teste, e serviu. Nós vimos o Renan, que já tinha jogado o ano passado, é um excelente zagueiro, como nós conversamos aqui em off, né? Um excelente zagueiro, é um cara que tem o domínio da bola, canhoto, coisa que é raro, é um cara que corre, que sabe atacar quando precisa, apoiar no ataque, sabe compor, né? Obviamente, com 3 zagueiros, tendo um Gustavo Gomes e um Luan do lado dele, ele tem uma liberdade maior, né? Porém, ele é um ótimo jogador. Então, jogadores que estavam aí, o Giovani, o próprio Danilo, enfim, o Patrick de Paula, não sei se vocês perceberam, claro, ele voltou a jogar o que ele jogava no início. Então, tudo isso... Ele tá mais de meia, né? O Patrick de Paula tá mais como meia, né? Tá mais avançado, exatamente. Mas, independente, ele não estava jogando porcaria nenhuma faz tempo, né? Eu acho que deslumbrou um pouquinho. E é aquilo normal que a molecada acontece. Ele vai cair um pouco de rendimento, pela idade, pela mudança que está acontecendo, né, dentro até da própria vida particular, né, do jovem, mas tudo isso tendo em vista o quê? Que o Campeonato Paulista serviu como para pegar essa experiência, como um ensaio, como, enfim, né? Então, devido a isso, o Palmeiras também está nesse patamar que está hoje, jogando essa bola redonda, alinhado. Eu acho que o Paulista, ao invés, mesmo sendo displicente, mesmo menosprezando, ele ajudou esse aumento, esse ganho técnico, vamos dizer assim, esse entrosamento técnico que o Palmeiras está vivendo. Perfeito. Esse Luan é uma grata surpresa, né? Renan. Renan. É uma grata surpresa. Eu não conhecia muito esse menino, nunca tinha visto o jogo. O ano passado, desculpa interromper, o ano passado ele teve alguns lampejos, ele teve alguns jogos que ele se destacou, mas não teve tantas oportunidades como teve agora, obviamente, no Paulista, né? E o palmeirense, a própria comissão técnica e quem gosta de futebol como nós, já percebia que ele tinha algo a mais, né? Mas o que fez realmente chamar a atenção e colocar hoje como ele é titular, desbancando o Ceviche, desbancando o Impereur, né, que vieram como empréstimo ano passado, o Kusevich foi até comprado, né, em definitivo, ele desbancou os dois e vestiu a camisa titular e não tá sentindo nada, né, mas desculpa, Léo. Imagina, muito perfeito, bem pontuado. O Patrick de Paula eu apontei, né, Silvio, no programa passado, maturidade, o nível de maturidade que ele atingiu, a forma como ele está conduzindo a bola é diferente, mais objetivo, buscando mais os atacantes, porque ele com a bola nos pés, ele é muito bom tecnicamente, todo mundo sabe disso. Ele está em processo de evolução. Normal em uma carreira de um jogador que tem apenas ali os seus 20 anos, 21 anos, ele deve ter no máximo, né? Eu sou fã do futebol do Patrick de Paula
canhoto. Eu acho que ele ainda vai dar muitos frutos ao futebol brasileiro, não só ao Palmeiras, né? Agora, no jogo Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras foi superior. O Palmeiras, ele jogou como se estivesse jogando até contra um time do interior, com todo respeito a todos eles. O Palmeiras fez o que tinha que fazer, dentro da inteligência do português, abriu o placar, e no seu 3-5-2, que quando ele abre o placar, ele volta, faz um 5-3-2, ele é muito inteligente nesse ponto, e a zaga do Palmeiras, quando o Palmeiras detém o placar, é quase intransponível. O Palmeiras faz uma blitz ali atrás, que é muito difícil furar, né? Só se for por cima, e o Palmeiras por cima tem ótimos cabeceadores ali, zagueiros de competência, como o Gustavo Gomes, que dificilmente perde uma bola pelo alto, né? E só um adendo, Léo, coisa rápida, desculpa, a questão é, muitos falam que o Palmeiras, ele gosta de sofrer para ganhar seus jogos. O Palmeiras aprendeu a sofrer. Pô, mas a gente parar para perceber, quem sofre são os outros times. Porque os outros times, eles vão com o intuito de atacar o Palmeiras, principalmente time grande que não vai ficar recuado, vai para cima, jogando em casa. Eles vão com o intuito de atacar o Palmeiras, mas quem sofre são eles, porque o contra-ataque do Palmeiras tem sido praticamente mortal. Então essa de o Palmeiras sofre, aprendeu a sofrer, ele sabe se defender, ele tem uma defesa realmente sólida, como diz o hino, né? Defesa que ninguém passa. Porém, acima de tudo, quem sofre também são os times, né? Palmeiras tem uma menor posse de bola, ele toma muito ataque para contra-atacar, porém, é o que eu falei, quando ele contra-ataca é praticamente fatal. Então, eu não concordo com isso que o Palmeiras tá sofrendo, tomando ataque e contra-ataca, vai lá e faz gol. Não, isso é uma estratégia e ele aprendeu a jogar dessa forma, né? Mas, enfim. Você comentou sobre o Mundial de Clubes, e eu lembro que após o Mundial, eu vim aqui com um comentário bem pertinente, que disse que foi um aprendizado para ele. Sim. Ele é um técnico jovem, todo mundo sabe disso, ele é um técnico que nunca pegou um time tão recheado em suas mãos, nunca teve ali a oportunidade de trabalhar com tantos jogadores bons tecnicamente, material humano, isso, Silvio, material humano. E ele, um pouco que naquela época vislumbrou isso, ele ficou deslumbrado, tanto que ele entrou com o time do Tigres com 3 atacantes, ele quis abrir o time do Palmeiras ficou meio perdido, não conseguiu conter ali o time do Tigres, principalmente no meio campo. Hoje o meio campo do Palmeiras joga de uma forma completamente diferente, né? Sim. Ele colocou o Patrick de Paula... Né? Mais livre, um meio campo mais leve, Patrick de Paula apoiando o ataque com o Rafael Veiga e os Leões de Chácaras ali defendendo, ou o Felipe Melo, ou o Zé Rafael, quem for. Eu acho que está sendo um aprendizado muito grande para ele. Garra ele tem, trabalhador ele é, chato pra caramba ele é, ele reclama de tudo, reclama da torcida, do vestiário, da imprensa, terceiro árbitro, quarto árbitro, bandeira, árbitro principal. 12 cartões então, ele tomou até agora. Eu espero que essa parte também psicológica dele esteja melhorando, que ele aprimore isso também. Eu acho que está acontecendo, eu estou vendo ele reclamar um pouco menos aí. Talvez essa temporada ele seja um pouco menos expulso dos jogos, né? Porque o português realmente, ele canta e vibra, o português ele é chato dentro de campo. Ô, Léo, me parece que ele não reclama só quando está dormindo, ouvi falar. Eu acho que quando está dormindo é capaz que ele reclama mais, viu, Silvio? Que ele começa a sonhar no meio da noite e começa a estribuchar na cama. O Palmeiras sentir volta da família, né? Sentir volta da família. O Palmeiras contra o Corinthians, cara, ele foi melhor tecnicamente, fisicamente e psicologicamente. Então, na realidade, o placar ele não condiz ali com o que aconteceu no jogo, era para ter sido muito mais, né? Teve 2 bolas na trave, Palmeiras chegou uma hora que começou a tocar bola de lado, como se fosse um co-irmão, e parece que não quis fazer mais gols. Agora, enquanto a final do Campeonato Paulista, o torcedor merece, porque os jogos do Paulista que vimos até agora não encheu os olhos de ninguém, e eu, como sou um torcedor que estou de fora, sou um corintiano nato, vou ficar na esperança de um belo jogo. Eu quero que esse jogo seja um jogo aberto, é um jogo um pouco espelhado, 2 equipes no 3-5-2, 2 equipes que marcam muito os seus adversários e 2 equipes que saem em velocidade. Eu acho que o Palmeiras, quando enfrenta uma equipe,
Esse é o perigo do São Paulo. O Palmeiras, quando enfrenta uma equipe que sai, que dá o espaço para o Palmeiras, esse Rony que atinge 99 km por hora correndo, é um perigo. E o Rafael Veiga também servindo as bolas para ele. O Palmeiras tem um contra-ataque quase que mortal. Eles estão se encaixando uns com os outros ali. Estão fazendo uma... O Rony e o Luiz Adriano. O Rony com o Luiz Adriano, correto. Né? E o Rafael Veiga, eles estão dando um encaixe perfeito. O time do Palmeiras está ficando muito bem. O São Paulo tem que ficar esperto. A gente vai entrar no São Paulo falar um pouco mais. Mas que os jogos que o Benítez foi bem marcado, o São Paulo não conseguiu produzir, né? Então, se o Benítez for bem marcado pelo meio-campo do Palmeiras, pode ser que o São Paulo tenha problemas ali no meio-campo. Mas o Palmeiras está no caminho certo, cara. A gente pode falar quem cada um acha que vai ser o campeão aqui, Silvio? Claro, Desde o começo estávamos falando que era o São Paulo. Eu acho que o São Paulo leva, mas não vai ser fácil. Porque o Palmeiras realmente está ligadão ali na Libertadores, o São Paulo também está, mas o São Paulo ele precisa ali de um título, nem que for o Paulista, pra já. A torcida quer gritar é campeão. Tirar a zica, né? Tirar a zica. Eu acho que o São Paulo dessa vez grita é campeão. Legal. Oi, Fred, pode concluir. Não, desculpa, sinceridade, eu cravava o São Paulo. Não vou ser hipócrita, não vou usar de hipocrisia agora falar que o Palmeiras vai ser campeão. Para ser muito sincero, eu fico em cima do muro. Eu acho que o primeiro jogo ele vai definir o campeonato. Quem ganhar o primeiro jogo, se for uma vantagem de 2 gols, enfim, 2 gols para cima, eu acho que já define o campeonato, tá? Porque quem ganhar o primeiro vai se fechar mais no segundo, vai ser aquele jogo mais amarrado, vai segurar, então eu creio que esteja em aberto. No meu entendimento, como palmeirense que sou, eu vejo que vai ser 2 jogos aí aberto, o campeonato está em aberto. O grande problema dos... Desculpa, Silvio, mais uma coisa bem rápida. O grande problema do São Paulo é que o Palmeiras fora de casa tem 12 jogos, ele tem 9 vitórias e 3 empates. Exatamente. O Palmeiras aprendeu a jogar fora de casa de uma forma assim com eficiência. Eficiência que é atividade meio dentro do jogo, dos limites do jogo, sabendo sofrer, né? E com eficácia, que é o resultado final, segurando o jogo até o final, quando faz 1-0 ou quando empata fora de casa. Isso é muito bom em partidas de Copa, né? Exatamente. Fred e Léo, o alento pro São Paulino é que o São Paulo está aprendendo a jogar no estádio do Palmeiras, né? Então, nesses últimos 2 confrontos com o Palmeiras, São Paulo se deu bem lá, né? Inclusive, até tinha ganho aí uma semifinal de Campeonato Paulista, né? Nos pênaltis contra o Palmeiras, né? Em 2019, né? Foi que o Corinthians depois foi campeão na Arena Corinthians. Então, São Paulo está sabendo jogar o que vocês falaram. Eu acho que Palmeiras, como a gente falou, o Palmeiras, todo campeonato que entrar é favorito. Não estava levando a sério o Paulista. Tem time, tem plantel, né? Como o Léo gosta sempre de frisar. Tem plantel aí de sobra, né? Material humano para fazer. Enquanto ainda tinha chance, o Corinthians deu aquele fio de esperança que ele precisava. Então, basicamente isso. Mas o Crespo já sabe como neutralizar o Palmeiras. Vocês sabem como? Como, Silvio? Como? Dando a bola para o Palmeiras. É verdade. O Palmeiras é bom de contra-ataque. É uma boa estratégia, exatamente. Exatamente. É verdade mesmo. Tem usado muito da velocidade. Quando você dá a bola para um time para toques, né, você perde um pouquinho da velocidade. Quando você tem um time no 3-5-2 também, fechado igual o São Paulo, que sabe se defender, e você, exatamente como você falou, você dá a bola para o adversário que está acostumado a jogar dessa maneira também, você tira um pouco essa velocidade e exige um pouco mais de técnica de toque de bola, né? Então, realmente, é uma boa estratégia. Para isso, para ambas as equipes, né? Se o Palmeiras der a bola para o São Paulo, também vai dar na mesma. Então, devido a isso tudo, vai ser 2 grandes jogos, eu não tenho dúvida disso. Belíssimos jogos. A gente vai ter. Tomara. Então, vamos falar agora do Tricolor. O Tricolor que ontem, né, confirmou aí, ganhou bem, tinha ganho já na sexta, né, da Ferroviária. Ontem confirmou a sua ida aí à final. Ganhou do Mirassol, está fazendo um campeonato muito legal. O time está pegando no jeito, até mesmo no meio de semana da semana, né, quando empatou lá com o Rentistas, poderia ter ganho, né? Jogou com o time reserva, teve grandes chances aí. O São Paulo, o esquema de jogo do Crespo está fazendo
todo mundo tá acompanhando, tá entendendo como o Crespo gosta, né, de jogar. E é legal que o São Paulo, mesmo com 2-0, sempre busca mais. Tá querendo o terceiro, tá querendo o quarto. Isso é muito legal, né? Porque antes você via o São Paulo satisfeito com o resultado, tocando de lado, tá? Mas essa volúpia aí, a gente tá muito bem aí com o Benítez, né, coordenando o meio de campo muito bem mesmo, uma grata surpresa aí, muito legal. Ele até não tem muito porte assim de goleiro, né? Ele é meio corcundinho assim, né? Mas o cara bate uma bola redonda. São Paulo tem amanhã, né, o Racing, né, aqui no Morumbi. Então o Daniel Alves também deve ficar de fora, mas o Luciano deve jogar, né, nesse confronto de amanhã, né? E então tem tudo aí para ser uma belíssima final. O Léo, por favor, fala um pouco do São Paulo, depois do Fred aí, fala desse rival aí, do time dele aí na quinta e no domingo. O Benítez, que o canal Tabelinha não foi engenheiro de obra pronta, né, Silvio? Em primeira mão, logo que ele foi contratado, eu disse que ele seria a chave de abertura do meio-campo do São Paulo. Eu não acreditava. Eu acompanhava os jogos do Vasco com ele e eu só via ele jogando. Eu percebia que ele tinha uma qualidade técnica um pouquinho superior àquele time do Vasco, ele estava em time errado. Inclusive, mandei até um e-mail. Né? Eu mandei até um e-mail lá para o Parque São Jorge para ver se alguém ia lá e visse meu e-mail e corresse atrás dele, mas infelizmente o São Paulo chegou na frente. Ele é muito bom jogador, o Benítez. Ele, se entrar em forma física e conseguir jogar uns 90 minutos, ele é muito positivo para o time, né? Principalmente na parte de assistência. Você vê que a assistência dele é quase perfeita. Ele tem ali o olho na nuca, que a gente fala, né? Ele dá passe e assistências ali sem olhar para os atacantes. Eu acho muito bom isso, fora o chute de longa distância dele, que também é muito bom. O São Paulo, ele tem que torcer ali. Eu sou um dos que pensam diferente da galera, cara. São Paulo, na minha opinião, tem que entrar com força total amanhã contra o Racing, porque seria muito interessante para o São Paulo ficar em primeiro do grupo, né? Porque se o São Paulo fica em segundo ali, corre o risco de pegar algum time mais forte na próxima fase da Libertadores da América. Pode pegar ali o Flamengo, ou o Atlético Mineiro, ou o Internacional, enfim. Os brasileiros estão destoando aí nessa Libertadores, né? E os times brasileiros realmente não estão destoando à toa, eles estão jogando muito bem, estão muito bem encaixados ali com os seus respectivos técnicos. Até o próprio Fluminense está jogando muito bem. Uma equipe muito difícil de se enfrentar. River, né? Isso, muito difícil de se enfrentar hoje em dia. Então eu acho que o São Paulo deveria, não que priorizar, mas eu acho que pensar nos dois jogos como um. Você fazer uma mescla ali, você entrar com o Racing pensando também ou no empate, que já se classifica em primeiro com o empate, pode fazer um jogo ali de compadre, tentar fazer 1-0 e segurar o jogo, ou até mesmo um 0-0, ou seja, entrar com seriedade, né? Tô dizendo entrar com muita seriedade contra o Racing para tentar se permanecer em primeiro do grupo. E depois tem, quinta-feira, o primeiro jogo da final do Paulista. O São Paulo, ele tá andando conforme nós falamos no começo do programa, Silvio. Ele tá andando com o esquema tático formado, os jogadores, quando entram, já sabem o que tem que fazer. Pode ver esse próprio Nestor aí, que ele não jogava na mão do Diniz, né? Porque ele cada hora estava num lugar. Ele jogava de lateral direito, de repente ele entrava de volante, de repente entrava de meio atacante. Hoje ele sabe que ele é um volante de ofício. Então, ele já entra em campo sabendo o que tem que fazer. O Lisieiro é a mesma coisa. O Lisieiro chegou a jogar até de atacante com o Diniz. Tinha segundo tempo que eu via o Lisieiro pisando mais na área do que os próprios atacantes. Hoje não. Hoje o Lisieiro, ele, além de marcar, ele conduz muito bem a bola, dá passes para gol, busca os laterais, as infiltrações dos pontas, dos alas, né? Eu acho que o São Paulo tem tudo para avançar aí na Libertadores da América em primeiro do grupo e fazer um grande jogo na final do Paulista contra o Palmeiras. Muito bom. Fred, antes de você comentar sobre o São Paulo, só uma informação. Vai ser a primeira vez que 2 técnicos estrangeiros fazem uma final de Campeonato Paulista, né? Muito legal. Pô, que legal. Esse recorte aí. Fred, fala do seu adversário, do adversário do seu time. Bacana, vamos lá.
São Paulo, como eu já havia dito também, o Benítez é um dos grandes responsáveis ali pelo novo, como eu posso dizer, pelo esse novo momento do São Paulo, né? Qual o segredo principal? O Benítez, eu não sei a idade certa deles, vocês sabem a idade certa dele? Eu não me lembro, tá? Não lembro já também. Consegue aqui. Eu chuto uns 28 anos, mais ou menos. É isso que eu ia falar. Eu creio que seja os 27, 28 anos. 26, tá? 26. 26, erramos por pouco. Vamos lá. Por que eu estou perguntando isso? O Benítez ele já tem uma caminhada, ele não é um veterano, mas ele já tem alguns anos aí de carreira. Enfim, coincidência ou não, óbvio que não é uma coincidência, o Benítez ele está retomando o melhor momento dele, que já existiu. Detalhe, com o mesmo preparador físico e com o mesmo técnico que ele já tinha na melhor fase dele, que eu também me perdoa, tá? Eu não lembro o time que o Crespo treinava, onde o mesmo preparador físico que está no São Paulo hoje... Banfield, não é? O Banfield. Exatamente. Ou é do Defensa e Justiça? Não, mas eu acho que eu acho que o Benítez não jogou no Defensa. Eu acho que não jogou no Defensa. Se eu chutar o time, eu vou estar. É um chutômetro, então o que eu falo é coerência dentro do quê? Nessa questão dele estar trabalhando com pessoas que fez parte do melhor momento da carreira dele. Então, automaticamente, ele se reencontrou, né? No Vasco, o que você falou, Léo. Quem que tinha ali para jogar uma bola redonda para ele, dar um passe redondo, ou no caso ele dar o passe para o cara fazer o gol, e tinha jogadores de qualidade ao redor dele, como tem no São Paulo? Não tinha. Então, obviamente que esse talento dele estava meio obscuro, meio apagado, né? Nós sabíamos pelo toque de bola que ele tem, porém não sabemos que ele poderia muito mais do que ele fez poderia fazer muito mais do que ele fez o ano passado, né? Então, como eu falei, ele é um dos grandes principais, e se vocês perceberam, Silvio, você que é São Paulino, Lê também acompanha da mesma forma, mas o São Paulo, ele vem jogando de uma forma que o Muricy fazia a equipe jogar. É muito parecido. A última passagem do Muricy no São Paulo, se vocês pegarem jogos que o Muricy era o técnico do São Paulo, é muito parecido o esquema de jogo, tá? Em questão desse meio apoiador que chega muito na frente, coisa que também não... O Benítez ele não tem esse caguete para chegar na frente, para fazer gol. O lugar dele é aquele meia que distribui, aquele garçom, né? Ele é muito bom nisso. Eu também vejo o São Paulo encorpado, tá? O Fernando Diniz, ele agora no Santos, que iremos falar também, o Fernando Diniz ele tinha aquele estilo de jogo único. Ele não tinha modificações, ele não tinha alterações de esquema tático durante o jogo. O time dele era aquele que saía tocando com o goleiro. O Thiago Volpe ele não é um goleiro para jogar com a bola nos pés, tá? E o Fernando Diniz ele insistia nisso. Ele não tinha saídas. Quem sabe agora, ele tomando na cabeça mais uma vez, ele aprende e vai dar certo no Santos, né? Então o São Paulo tem muito disso. Ele tá fechado com o técnico, né? Isso é nítido. O Crespo, isso uma entrevista com o Muricy mesmo. O Muricy ele entrevistou mais de 10 técnicos. E ele falou que na entrevista com o Crespo, ele sentiu que realmente aquela era a pessoa. É uma pessoa que conhecia o São Paulo, assim como o Abel conhecia, sabia praticamente o nome de todos os jogadores do Palmeiras. O Crespo também veio com esse conhecimento, né? Então é diferente, ele já veio com uma moral com o grupo, e ele é um bom técnico, sabe jogar para frente, boas peças ele tinha, como o Diniz tinha, e não conseguiu desenvolver. Mas o Crespo, com a qualidade dele, está desenvolvendo esse bom futebol. Eu só quero esperar para ver, tá? Porque o São Paulo, nos últimos anos, ele também veio nessa crescente, em fases da temporada, ou em épocas da temporada. Ele teve esse futebol vistoso, que enchia os olhos, com o próprio Diniz, né? Ou até antes, os antecessores dele.
chegaram em momentos que nós falávamos, agora o São Paulo vai, agora deslanchou, porque uma equipe boa ele já tem, o plantel, como o Leonardo disse, ele já tem alguns anos, né? Ele ou São Paulo, eu digo. Não foi com essas últimas contratações que ele mudou de patamar, não, ele já tinha, porém ele não teve um técnico que se encaixasse tão bem com esse esquema de jogo, né? Fred, o São Paulo só não está invicto pelo aquele fatídico jogo contra o Novo Horizontino, que o São Paulo foi prejudicado por aquele pênalti, senão o São Paulo estaria invicto na temporada. Mas um detalhe só para finalizar, nós temos que lembrar também, tá? Sem clubismo, sendo totalmente esportista, que o São Paulo, quando pegou um time mais difícil, que é um time médio para bom, tá? Eu não classifico como um time bom, excelente, o Racing, tô falando do Racing. As 2 vezes que o São Paulo jogou com o Racing, ele deu ali, não desenvolveu aquele futebol que ele está desenvolvendo ou desenvolvia com os times menores, né? Então, Rentistas, Novo Horizontino, a própria Ferroviária, são times que não são parâmetros. A gente sabe, está cansado de provar isso, que o Campeonato Paulista ele não é um parâmetro para o restante do ano, o restante da temporada. Mas ele não perdeu, né, Fred? Mas ele não perdeu para esses times, né? Não perdeu. Aí que eu tô falando, a questão é essa. Ele não perdeu porque ele encarou muitos times fracos, de um nível técnico bem mais baixo. E isso que eu estou dizendo. Quando ele pegou um time um pouquinho mais vistoso, um time que joga um pouquinho melhor, que tem uma equipe um pouquinho mais qualificada, que foi o Racing, por exemplo, ele ali empatou, teve dificuldades. Então eu não estou dizendo que o São Paulo não merece estar onde está. Eu não estou dizendo aqui que o São Paulo não vai ter conquistas. Porém, eu acho que muita calma nessa hora, tá? Porque o São Paulo já demonstrou essa mesma fome, essa mesma vontade, não vou dizer o mesmo futebol, porque o futebol é nítido que é diferente, mas já demonstrou em meio à temporada bons jogos, uma sequência boa, essa é a palavra. E depois nós vimos que não teve uma continuidade. Então, eu prefiro esperar para falar um pouco mais sobre o São Paulo. Esperar, eu digo, no decorrer da temporada e também, claro, nessas 2 finais aí, a gente vai ver, eu acho que é a prova dos 9 mais para o São Paulo do que para o Palmeiras. Silvio, o que você acha, Silvio? Desculpa, vou fazer uma pergunta para você, Silvio Rocha. O que você acha que o São Paulo deve fazer nesses 2 jogos sequentes aí? Esses 2 jogos decisivos, mais decisivo é mais o Paulista, né? Mas eu também encaro o Libertadores aí, o primeiro colocado do grupo, como um fator primário. O que você acha que o São Paulo deve fazer? Entrar com o time forte contra o Racing ou poupar ali o time para jogar a final contra o Palmeiras? Não, eu acho que tem que fazer a mescla, como ele vai fazer amanhã, o Crespo, né? Então, acredito que só o Luciano entre aí como que é do time considerado titular, né? Já tem uma prévia aí do time que pode sair jogando amanhã. E na quinta-feira jogar no Paulista o jogo de Libertadores, como se estivesse numa Libertadores. Empatando lá na Arena, no Allianz, empatando 0-0 e joga como Paulista no domingo. Quando vai estar na sua casa, aí sim impõe o seu melhor jogo. Então, eu acho que bacana. São Paulo poupa amanhã, quinta-feira joga como Libertadores, mesmo sendo paulista, e no domingo joga como paulista. Aí num esquema que está indo muito bem, né? Tem feito muitos gols, e é isso. Eu acredito que nesse primeiro jogo, como o Fred e você falou muito bem, né? Falaram muito bem, sobre o que pode ser. Esse primeiro jogo vai determinar o que vai ser o jogo seguinte. Mas eu acho que esse primeiro jogo tá uma cara de 0-0. De eles se estudarem, ou 1-1, ou 2-2, enfim. Sair como empate, o outro jogo aí de domingo ser o que vai finalizar mesmo. Agora, só complementando o que o Fred falou do Martim Benítez,
Ele trabalhou com o preparador físico, né, da comissão do Crespo, que é o Alejandro Corran, mas eles trabalharam no Independente. Então, o Alejandro Corran, ele fazia parte da equipe do Ariel Roland, que era o ex-técnico que dirigiu o Santos recentemente. Do Santos. Então, essa é uma informação aí que... Obrigado, Silvio. Então, basicamente é isso. Acredito, o São Paulo, então, só para recapitular aqui essa parte do São Paulo pega amanhã o Racing, quinta-feira Palmeiras, domingo Palmeiras. O Palmeiras joga amanhã contra o Defensa e Justiça. É lá ou aqui, Fred? Esse jogo é aqui, né? O primeiro jogo foi lá. Nós ganhamos isso. Lá, agora então, aqui no Aliança. Aqui, quinta-feira o São Paulo e domingo o Palmeiras. Então, muito legal. Perdão. Os últimos 2 jogos do Palmeiras é no Aliança, né? Ele já jogou os 3 jogos fora já, que foram 2 na primeira fase, no turno, né? E agora mais um no retorno, que foi o último jogo. Legal. Mais alguma coisa para a gente dessa grande final do Paulista? Podemos falar de Corinthians, de Santos, ok? Podemos.